Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história de Monkey D. Luffy, um jovem que acabou se tornando usuário de uma Akuma no Mi, acidentalmente, quando ele era uma criança. Ele acabou comendo uma Akuma no Mi, conhecida como Gomu Gomu no Mi, ou a fruta da borracha, ou como o governo queria que ele fosse chamado, no caso. Porque o governo quer que seja chamado de Gomu Gomu no Mi, ou fruta da borracha. Mas o nome real dessa fruta, o nome verdadeiro dela é Hito no Mi, modelo Nika, que é o deus do sol, o guerreiro da liberdade, aquele que carrega o nome de Joy Boy, né? Que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks Ufo, o ídolo de infância de Luffy. Ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vamos... Bora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Kuma ainda estava bravo com o que aconteceu com a Jinny. No episódio anterior, no final do episódio anterior, é relatado tanto para o Kuma quanto para o Dragon, quanto para Ivankov, que a Jinny tinha sido raptada e a maioria dos pessoal ali dos exércitos revolucionários que estavam com a Jinny, né, com os soldados revolucionários que estavam com a Jinny, foram derrotados, foram feridos, entre outras coisas, e ele estava muito machucado, entendeu? Ele estava muito bravo, principalmente consigo mesmo, por não estar lá para proteger a Jinny, né? Porque ele não estava lá, e ela foi levada para um Tenryubito para ser a sua esposa, para ela se tornar a esposa dele, né? Porque ele já estava de olho nela há muito tempo, eu acho que ele já estava de olho nela há muito tempo. Eu acho que até foi falado pelo rei lá do reino que eles normalmente vivem, sobre essa menina. Ele acabou indo visitar, viu essa menina e acabou se apaixonando por ela. E como os Tenryubito sempre têm tudo que querem, são pessoas mimadas, que merecem levar uma voadora na cara, ou um soco na cara, como nosso querido Luffy deu em um Tenryubito. Mano, esse soco do Luffy no arco de Sabaody, antes de passar o time skip, quando ele deu esse socão, mano, eu fiquei feliz, mano. Por quê? Porque é um cara discriminando outras pessoas. Por exemplo, tava discriminando um homem-peixe, né? Era uma discriminação, cara. E eles sempre discriminam as outras pessoas. Sempre rebaixam as outras pessoas. Por isso que o Luffy é o guerreiro da liberdade. Ele sempre preza pela liberdade. Ele é contra os Tenryubitos, né? E ali, ele vai até uma ilha pra tentar derrotar alguns soldados dos Tenryubitos. Mas ainda tava nervoso e ainda tava bravo consigo mesmo. Ele decide voltar para casa, depois volta para o trabalho, né? Ele passa um tempo para tentar se recuperar e volta para o trabalho. E quando ele voltou, depois de um certo tempo, a Jinny acabou adoecendo. E por conta dessa doença, ela foi descartada junto com sua filha. Ela gerou uma filha com esse Tenryubito e foi descartada no momento, junto com a filha. Foi descartada no momento que adoeceu. E ela foi justamente para a ilha onde ela e o Kuma moravam, né, juntos, desde pequenos até adultos, né? Foram pra lá. Ela ligou pro Dragon, ligou pra Ivan, ligou pro Kuma. O Kuma falou, eu tô doente. Ela falou, tô doente, não venha me ver. E nesse momento, na hora que ele ouve que ela tá doente, ele não pensa duas vezes e se lembra de onde ela poderia estar e sai correndo até lá. Ele chega lá na ilha, só que ela estava morta. Ela, antes de morrer, disse pro Kuma, eu te amo. Só que o Kuma não estava ali para ouvir essa palavra. Ele pega ela no colo, não pega ela na mão, porque ele é grandão, gigantão, né? E chora com ela nos braços, né? Chora com ela em suas mãos. Porque ela estava cheia de cristais, estava cheia de pedras por todo o corpo. E a filha dela estaria lá. Ele promete para ela, pelo corpo dela ali, ele promete que vai cuidar da filha dela como se fosse a dele. Ele passa bastante tempo tentando alimentar ela. Os velhinhos ali da vila tentam ajudar ele a falar, é assim, você tem que montar para ela uma cama com uma gaiola de aço, porque por conta do seu tamanho você pode esmagar ela, né? Se você vai botar ela para dormir do seu lado, você vai acabar esmagando ela com o tamanho da sua mão, né? Com o seu peso. Então, uma gaiola de aço, de titânio, seria uma boa, né, para ela. Porque assim ela poderia dormir feliz.
ele alimenta ela, vê ela brincando, vê ela crescendo. Ele vai trabalhar como exército revolucionário, ele vai lutar pelo povo, lutar pela população como um membro do exército revolucionário, treina o Sabo. Nós vemos até cenas em que ele estava ajudando a treinar o Sabo, né? Ele vai e volta para casa para ficar com a Bonnie. E numa dessas idas e vindas para ele ficar com a Bonnie, ele acaba vendo que a doença da mãe dela estava afetando ela. E nenhum médico sabia que tipo de doença era essa. Tanto que o Dragon se oferece para mandar procurar por vários médicos que saberiam que seriam essa doença. Por quê? Porque ele pede um pouquinho de afastamento dos revolucionários para poder ficar com ela. Ele tampa todas as janelas ali da casa e fica com ela. Depois, quando ela tem 5 anos, ela acaba sendo chamada de vampira porque ela não pode sair no sol. Justamente por conta desses cristais. Né? Mas ela consegue, ela é feliz, ela consegue viver feliz. Só que o fato chegaria depois, né? Ela não conseguiria viver até os 10 anos. Quer dizer, chegando aos 10 anos, ela poderia morrer. Ela iria morrer. Isso deixa o Kuma entristecido e muito preocupado, porque ela não viveria até os 10. E ele já tinha perguntado para ela: o que você faria se você pudesse ser curada? Ela disse que queria visitar Skypiea. Lembram de Skypiea? Lá dentro dos arcos do começo? De um dos arcos do começo lá? Skypiea, Enel. Por quê? Porque ela fala que ali ia poder ver o sol e quem sabe o Nika poderia estar lá. E ali do nada eles começam a dançar a dança do Nika, mano. Aquela dança dom 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 dom. Entendeu? Começam a dançar a dança do Nika ali. Felizes, cantando, dançando, né? E ele fica decepcionado porque ela não vai poder viver mais que 10 anos. E ele precisa achar uma cura para isso, né? E ele vai ficar muito procurando por uma cura para salvar a sua própria filha, né? Porque ele já considera ela uma filha. Ela também já considera ele um pai. Só que o pior ainda estaria por vir. Ele seria transformado num ciborgue. Num androide sem emoção. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Kiki. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando no canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara!